Corinthians 1, Fortaleza 1, um script muito semelhante ao do jogo contra o Botafogo no final de semana passado. O Corinthians entra com um time totalmente reserva no primeiro tempo, sai atrás no placar e no segundo tempo coloca o máximo de titulares possíveis, seus melhores jogadores, para correr atrás do resultado. Semana passada, Corinthians conseguiu o empate contra o Botafogo e saiu do Rio com 1-1, o que não foi um resultado ruim, né? Se a gente analisar aí a qualidade do time do Botafogo, a posição do Botafogo e jogando fora de casa, mas hoje, sim, um resultado ruim. Poderia ter sido pior? Poderia, né? O Corinthians perdeu, estava atrás do placar na maior parte do jogo todo e acabou achando o empate no final. Mas eu acho muito arriscado. Critiquei isso na semana passada, vou criticar de novo. Acho muito arriscado rifar o Campeonato Brasileiro dessa maneira, né? Você perder pontos contra o Fortaleza jogando na Neoquímica Arena hoje é um resultado catastrófico, né? Lembrando que o Corinthians brigou para não cair nas últimas duas temporadas, em 23 e em 24. A gente passou muito sufoco no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é duro, é difícil, e eu acho que o Corinthians não deveria fazer isso. E se vai fazer, se essa é a estratégia do Dorival, claro que é muito mais fácil para eu chegar aqui e analisar depois do jogo do que o Dorival Júnior, né? A posição dele, ele é o treinador, ele tem que tomar a decisão, essa é a estratégia dele, é a segunda vez que ele faz isso, nesses jogos intercalados com os confrontos da Copa do Brasil, mas talvez fosse uma estratégia melhor, pelo menos é a minha opinião, sair com os titulares, sai com os titulares, joga o primeiro tempo com os titulares, né? A chance de sair na frente, ou pelo menos não sair perdendo, maior, e depois, no segundo tempo, faz as alterações aí, poupa quem tiver que poupar, mas você sair com um time totalmente reserva, um time do Corinthians que reserva é altamente desqualificado, tem vários jogadores que não são jogadores de primeira divisão. Eu vi muita gente falando, o Corinthians, a gente vê que o Corinthians tem um time, consegue montar um time titular, mas não tem reserva. O Corinthians consegue montar meio time titular. Vai, 6 jogadores aí são de bom nível. O resto não. Né? O Corinthians não forma um 11 de primeiríssimo nível, principalmente na linha de defesa. Então, eu acho que a estratégia do Dorival foi equivocada e, mais uma vez, ficou provado aí, quase perdeu o jogo. E na real, os titulares entrando com o placar contrário, tem que correr para cacete para tentar recuperar, para tentar empatar e virar. Tem que correr muito. Não foi o que aconteceu, né? Foram dois tempos distintos, obviamente, né? Os reservas sem qualidade no primeiro tempo. O jogo muda com a entrada dos titulares. O Corinthians consegue pressionar, empurra o Fortaleza para trás. Mas eu achei o Corinthians no segundo tempo, com esses titulares, frio demais. Achei o Corinthians sem urgência no segundo tempo. Só no finalzinho mesmo que o Corinthians, já no desespero, vai com tudo para cima aí e acaba achando o empate. O Corinthians, como eu disse, entrou com um time alternativo, né? A escalação do Corinthians hoje foi com o Hugo Souza, o Félix Torres, improvisado mais uma vez na lateral direita. Félix Torres, que não deveria mais vestir a camisa do Corinthians, eu vou continuar insistindo, porque é um jogador que, bom, o gol do Fortaleza no primeiro tempo foi nas costas dele, dormindo. É um jogador que tá sempre desconcentrado, desconectado do jogo, né? É um jogador que já provou que daí não vai sair nada. Não vai sair nada. É uma outra situação também que a gente fala. Quando o Corinthians traz o Félix Torres no começo da temporada passada, era um jogador valorizado no futebol mexicano, um jogador valorizado até no futebol internacional, de certa forma, um jogador titular da seleção equatoriana, titular na última Copa do Mundo, né? Bem cotado, e o Corinthians paga um dinheirão. O Corinthians foi atrás de um nome de alto nível, que era o Félix Torres. O que ninguém esperava é que o cara chegasse em São Paulo, vestisse a camisa do Corinthians e jogasse da maneira que ele joga. Eu não sei até que ponto ele é ruim, porque eu já vi ele fazendo bons jogos, principalmente pela seleção do Equador. Ou até que ponto ele só é displicente, cara.
Não sei, não encaixou, não deu liga com o Corinthians. É até difícil explicar, mas é um jogador desqualificado, não deveria mais jogar no Corinthians. Também jogaram o André Ramalho, o Kaká e o Anrileri, né? Para mim, desses que entraram como titulares, os reservas, o Fabrício Anrileri foi o melhor e é o melhor lateral esquerdo que a gente tem. Eu não entendo essa insistência com o Matheus Bidu, mas enfim, Charles e Rian na volância, Thales Magno, Breno Bidon, Dieguinho e Angel Romero, né? Daqui a pouco eu falo deles. Vamos falar um pouco do que foi o jogo, né? Esse time alternativo, eu não entendo porque eu não entendi porque o Kaique não. Deve ter alguma coisa com o Kaique. Não sei se é o contrato, não sei se é quem empresaria o Kaique. Talvez os nossos amigos aí que cobrem o Corinthians possam trazer melhores, uma explicação por que o Kaique não tem oportunidade, não joga. É um jogador que tem altura, que é rápido, que tem o drible, é um jogador único no elenco do Corinthians. Ele me coloca o Dieguinho, que me desculpa, só tocou bola para trás. Você vai cornetar, o cara é da base, tem que dar tempo. Cara, a minha opinião, eu já expressei várias vezes aqui no canal. Jogador com 18, 19, 20 anos tem que estar pronto. Metade do time do Paris Saint-Germain, campeão da UEFA Champions League, 60% do time do Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, é composta aí por jogadores dessa idade, 18, 19, 20 anos. Tem que estar pronto, o futebol mudou, o jogador joga 11, 12, 13, 14 quilômetros por jogo, os caras correm. Então, o jogador, no frescor da juventude, é um jogador de 20 anos, ele tem que render. Não dá para ficar esperando. Nenhum jogador desabrocha aí com 24, cara. Então, achei uma partida patética lá na ponta direita do Dieguinho, né? Toques para trás, falta de personalidade, não foi para cima de ninguém, não driblou ninguém, passes errados. Lamentável, bem lamentável. E eu tenho muita curiosidade em saber por que o Kaique não tem oportunidades, mesmo quando um time ridículo como o de hoje, no primeiro tempo, foi escalado. Enfim, esse time sem qualidade nenhuma, toma um gol do Fortaleza, né? Na primeira metade do primeiro tempo. E o Charles marcando ali, deu liberdade, né? O cara de frente pro gol do Corinthians ali no meio campo, pôde armar do jeito que quis, enfiou uma bola pro Breno Lopes, nas costas do Félix Torres, como eu disse, completamente desligado, sempre desconectado do jogo, não sente o jogo, pode ser jogo em casa, ele não sente a torcida, ele não sente, não tem urgência nenhuma, não tem... Terrível, Félix Torres terrível, lembrando que ele quase enterrou a gente na final do Campeonato Paulista, ele tentou, hein? Ele tentou e eu não perdoo, e não esqueço também. Enfim, gol do Fortaleza aí, o Corinthians chegou umas duas vezes com o Anrileri ali na esquerda, que era quem carregava esse time para frente, ele e o Breno Bidon. No segundo tempo cansou, mas o Breno Bidon no primeiro tempo era quem apresentava um pouco mais de qualidade técnica ali, era quem acertava os passes, ele e o Anrileri jogando pela esquerda. Teve uma primeira oportunidade, um chute do Anrileri dentro da área, ele chuta, o goleiro pega, e depois teve uma outra finalização dele parecida do outro lado, que pegou na trave. O Corinthians teve também uma oportunidade com o Romero, aquela oportunidade sem goleiro, sem ninguém, um cruzamento, acho que foi do Breno Bidon, rasteiro dentro da área, o Romero todo torto, chuta para fora. O Romero não pode ser titular do Corinthians, não tem mais condições, não tem mais condições. O Romero já não era para estar mais no Corinthians, já que está, tem que jogar 10 minutos, 15, ali numa situação muito específica. Não dá mais. Ele não tem mais vitalidade para fazer as funções que ele fazia no passado, né? Acompanhando o lateral, marcando, brigando, entregando muito fisicamente, ele não consegue mais. E a qualidade técnica é a mesma, me desculpem. De novo, eu sei porque é um assunto polêmico. Eu reconheço o que o Romero já foi para o Corinthians, o que ele representou, né? O nome dele na história do clube, mas hoje não tem espaço para um time de primeira divisão que quer lutar por títulos, não tem espaço para o Angel Romero. Simples assim. O Corinthians teve mais posse de bola, né? Tinha posse de bola aí no primeiro tempo, mas era muito lento na construção pela falta de talento dos jogadores que estavam ali no meio-campo e no ataque. O Corinthians demorava muito para construir, quando chegava não tinha qualidade para finalizar. Teve essa do Romero, o Thales Magno, um jogador
totalmente inoperante, né? O Thales Magno, ele não dribla, ele não arma, ele finaliza um chute fraco que ele tem, é um negócio assim impressionante. Thales Magno é um jogador que se esconde, que não é protagonista, né? Você vê que alguns jogadores não tem, o cara não tem nem ambição de ser titular do Corinthians. Ele não tem nem ambição. Ah, beleza, jogo de vez em quando, vou entrando. Meio que sem responsabilidade mesmo. Não é comigo, tá ligado? Não adianta cobrar de mim, porque o negócio não é comigo. É isso aí. Enfim, teve mais uma chance do Romero de cabeça aí, cabeceou com a cabeça, com o ombro para fora. E foi isso. O Fortaleza, né, sai vencendo aí no primeiro tempo com um time horroroso do Fortaleza, né? A gente tem que falar, um time horrível, cheio de refúgio, Marinho, Daverson, Breno Lopes, um monte, Zé Wellington entrou depois, Tinga, assim, um time horrível. Uma porcaria esse time do Fortaleza, por isso que eu acho que esse resultado, empate em casa contra o Fortaleza, é um resultado catastrófico, sim. Catastrófico para o Corinthians, que vai jogando o Campeonato Brasileiro no lixo. Segundo tempo, o Dorival Júnior coloca titulares aí para correr atrás do placar. Entrou o Mateuzinho, entrou o Rodrigo Garro, Memphis Depay, o Uri Alberto, e ele tirou o Romero, o Thales, o Rian e o Félix. Acho até que ele errou, tirando o Rian e deixando o Charles em campo. Acho que era melhor deixar o Rian ali dando uma proteção melhor para a zaga. Até o passe do Rian. O Charles não é jogador, meu. Esse Charles veio da Dinamarca aí, naquele pacotão do meio do ano passado ali, chegou o Charles e ninguém nunca explicou direito por quê, quem indicou, quem trouxe, né, cara? Acho que se essas contratações no futebol, acho que se investigasse bem, quem trouxe o Charles, quem indicou, como é que se deu essa negociação, quem recebeu comissão? Acho que se investigasse bem, eu não vou falar coisa que eu não posso provar aqui, mas vou te falar, viu? Porque jogador de baixíssimo nível, não é, Charles não é jogador, mais um que tem lá no elenco do Corinthians, que não é jogador de primeira divisão. Independente disso, o Corinthians com esses titulares foi para cima ali, principalmente nos primeiros 5, 10 minutos, tentou fazer uma abafa, tentou fazer uma pressão. Fortaleza se defendia muito, né? Estacionou o ônibus, armou uma puta retranca ali o Fortaleza e praticou muito antijogo, né? O Daverson, outros jogadores, aí o goleiro caía no chão, gritava e não, né? Gastava muito tempo ali, muita catimba. Isso ia esfriando o Corinthians também. Quando entra o André Carrijo no lugar do Dieguinho, aí o Corinthians melhora. Realmente o André Carrijo, dos que entrou aí, acho que foi o melhor, né? Dos que entraram, né? Dos titulares que entraram no segundo tempo, o André Carrijo, que entrou depois dos outros, foi o melhor mesmo. Teve uma bola, eu marquei aqui, né, na minha zona, um bolão do Breno Widon, cruzada na área, para o Yuri Alberto, que deveria ter finalizado de primeira, deixou a bola passar, ela correu muito, e aí quando ele finalizou já estava todo torto para fora. O Renato Paiva ia colocando mais jogadores de defesa e tirando os atacantes, né, ia fechando cada vez mais o time. Fortaleza com os 11 atrás ali, realmente uma fortaleza. O Fortaleza armou uma fortaleza ali, uma barreira na defesa. O Corinthians tinha muita dificuldade para furar essa retranca. Nesse ponto que eu digo que o Corinthians faltou um pouco de urgência. O Corinthians tocava a bola de um lado para o outro e tal, mas não conseguia a infiltração, não conseguia finalizar, né? Muita dificuldade. O Yuri Alberto ainda muito sem ritmo de jogo, claramente, nem fisicamente é o mesmo jogador. É claro que leva tempo, ficou um tempão parado. E o Memphis Depay, que até teve alguns momentos ali, mas novamente sem mobilidade, né? Não dá para contar com intensidade da parte do Memphis Depay, né? A bola tem que chegar no pé dele para ele eventualmente fazer uma mágica ali, mas não é um jogador que vai participar o tempo inteiro. Teve seus momentos, o Rodrigo Garro também, no início do segundo tempo jogou um pouco melhor, depois acabou sumindo um pouco do jogo, né? E foi isso, assim, o Corinthians era meio que um ataque contra a defesa, mas o Corinthians não era muito incisivo, né? Não criava grandes chances, até que já nos acréscimos, o Corinthians já aí nesse modo desespero, né? Já chuveirando, alçando muitas bolas na área. Numa dessas, o Mateuzinho cruza para o Yuri Alberto, ele cabeceia, o goleiro defende, solta o rebote, e o André Carrijo está ali para conferir 1-1 e termina o jogo.
e foi isso. Corinthians empata em casa. Dos jogadores aí do Corinthians, realmente, como eu falei, eu não gostei do Félix Torres. O Kaká achei até que fez um jogo decente. O André Ramalho também não foi mal, mas teve um lance, acho que foi no primeiro tempo ainda. Foi no primeiro tempo ou no segundo? Acho que foi no primeiro tempo que o André Ramalho, não sei se ele queria tirar a bola para fora com o peito, enfim, quase que ele faz um gol contra Bisonho, né? A bola foi na trave, foi assustador. Gostei do Anrileri, né? O Rian jogou só meio tempo também. O Charles não gostei também, muitos erros de passe, uma dificuldade tremenda com a bola, né? Dieguinho também não gostei. Thales Magno, Romero, sem comentários, realmente. O Breno Bidon achei que foi bem, jogou o jogo inteiro aí e achei que foi bem, faltou perna, né? A gente sempre fala a parte física do Breno Bidon deixar muito a desejar e no segundo tempo, claramente, ali da metade para o final, faltou perna para ele. Dos que entraram, eu gostei mais do André Carrijo, como eu disse, né? Não só pelo gol, mas ele ali ia buscar a bola no campo de defesa do Corinthians para começar as jogadas e também caía pela direita, fez boas associações ali com o Mateuzinho. E é isso agora, Copa do Brasil, na quarta-feira, a volta contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0, tem essa vantagem aí, vai com o time titular, né? E aposta todas as fichas nessa competição, na Copa do Brasil, que é difícil, é um mata-mata, são menos jogos até o título, é a chance do Corinthians conquistar um título nacional. Eu entendo tudo isso, claro, além de ser contra o Palmeiras, né, que pode definir muitas coisas na temporada. O Dorival Júnior sabe disso, sabe que se eliminar o Palmeiras, ganha uma grande sobrevida aí no comando técnico do Corinthians e está apostando todas as fichas nisso. Os jogadores sabem, a gente percebeu claramente na quarta-feira, na vitória contra o Palmeiras, o quanto os jogadores estavam focados, o quanto os caras estavam correndo, a pegada é outra, né? A pegada, o nível de concentração é outro, realmente. Quem dera esses caras se dedicassem todos os jogos, o quanto eles se dedicam nesses jogos contra o Palmeiras, mas enfim, é o que tem para hoje. E vamos para esse jogo contra o Palmeiras aí para buscar essa classificação, jogando com muita seriedade, porque vai ser importante, mas não dá para rifar o Campeonato Brasileiro dessa maneira. É muito perigoso, é um campeonato muito difícil, muito disputado e que a gente sofreu, como eu disse, nos 2 últimos anos, aí em 2023 e 2024. A gente sofreu demais o Campeonato Brasileiro, a gente passou meses e meses de nervoso, principalmente no ano passado, e a gente não quer passar por isso de novo. Então, é importante, nesses jogos que são mais fáceis, hoje era um jogo para ganhar os 3 pontos. Nesses jogos aí, o Corinthians tem que, de alguma maneira, nem que seja na marra, conquistar a vitória, porque cada pontinho do Campeonato Brasileiro é fundamental. E é isso, vamos lá, próximo jogo, Palmeiras, vamos com tudo, vai Corinthians!